Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe daquela forma como Ele tem me abençoado. Eu quero que você também seja abençoado. Agora, falando ainda sobre a fé útil, a fé útil. A fé natural é fé útil, porque você tem que crer que o médico vai lhe ajudar para poder, então, ir até ele. Não é verdade? Você tem crer em si próprio para fazer alguma coisa que você queira fazer de útil nessa vida. Mas a fé sobrenatural trata de algo que somente as pessoas que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que tomam conhecimento, ciência da palavra de Deus e obedecem, é que tem essa fé, a fé sobrenatural. Porque de onde vem a fé sobrenatural? Ela vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá certeza, convicção de que do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, elas se iludem com uma fé natural, uma fé religiosa. A pessoa vai na igreja, volta, vai, volta, e não acontece nada. Por quê? Porque ela está usando uma fé natural. Ela está pensando o seguinte: eu tenho que ir na igreja para Deus me abençoar. Não é assim. Você tem que ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai trazer a fé sobrenatural que vai fazê-la obedecer. É assim que funciona. Então, fé é isso, você obedecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai obedecê-la? Então, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e obedece, não basta que ela simplesmente creia na palavra, ela tem que obedecer, porque a obediência é uma ação da crença, da fé, da certeza. Agora, deixe-me falar uma outra coisa que é importante, que você precisa saber sobre a fé, né? Deus nos tem dado a fé como instrumento de defesa, de ataque e defesa, como ferramenta. A fé sobrenatural, estou falando da fé sobrenatural. Ele nos tem dado a fé para que nós venhamos nos defender. Então, uns têm fé para comer em carne, outros têm fé para comer em legumes. Cada um tem a sua própria fé e cada um age de acordo com a sua própria convicção. Porque tudo que não procede da fé é pecado. Até se você comer alguma coisa, qualquer um de nós, comermos alguma coisa que a gente fique em dúvida, é melhor que não coma, porque aquela comida vai fazer mal. Então, a fé no sobrenatural é assim. É interessante, é bacana, é até engraçado, né? Porque quando a gente fala em comida, às vezes as pessoas, a gente esquece que nós temos um limite para comer. E os olhos querem comer além dos nossos limites. Eles querem muito além daquilo. Então isso é pecado. Isso se chama gula. Gula é pecado. É tão pecaminoso quanto o adultério, o roubo, o homicídio. Tudo é pecado. Tudo que não provém da fé sobrenatural é pecado. E aí a pessoa pode conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você obedece a palavra de Deus, você está agindo a fé sobrenatural, a fé que agrada a Deus. Então, ela começa a se monitorar, começa a vigiar, ela começa a fazer as escolhas melhores da sua vida. Olha só, então ela vai se casar, ela quer se casar, ela é solteira, ela está buscando uma
pessoa que venha fazer parceria com ela, casar com ela. Aí, como é que eu vou escolher, meu Deus? Qual o critério que eu vou usar para escolher a pessoa que vai fazer par comigo por toda a vida? Porque você não casa para descasar, você casa para ficar para sempre. Eu penso assim. Então, a pessoa começa a vasculhar na Bíblia como ela vai escolher a pessoa que vai vir ao encontro da sua necessidade. Então, o apóstolo Paulo diz lá, olha só, que comunhão há entre a luz e as trevas? O que quer dizer isso? Que comunhão que há entre a luz e as trevas? Quer dizer, você sabe que a pessoa que você está gostando, que o seu coração quer, deseja, almeja, você sabe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa correta, ela não é a pessoa digna, ela não é a pessoa que honra a sua palavra. Você vê que ela é uma pessoa mentirosa, ela engana. Você vê que aquela pessoa não é da mesma fé que você. Você tem uma fé viva, atuante na palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus. Aí você vai casar com uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou que não obedece, ou crê na palavra de Deus, mas não obedece, então não adianta nada. Então você sabe que aquela pessoa é das trevas. Como é que você quer ser feliz casando com uma pessoa que é das trevas? Você é luz. Você vive na fé sobrenatural, mas você vai casar com uma pessoa que vive apenas na fé natural, a fé do dia a dia, não da fé sobrenatural. Como é que você acha que você vai colher? Quais os frutos que você vai colher? Então, eu falo, e eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto para todo mundo. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade não só pelo que está escrito, pelo que eu creio que, conforme diz as Sagradas Escrituras, que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, não pode haver casamento entre a pessoa que crê no Senhor Jesus, assume a sua fé, obedece a sua palavra, com a outra pessoa que desdém ou que não se importa, tá bom, pode ir na sua fé, pode ir na sua igreja, mas eu não vou mudar, eu penso assim. Como é que você pode querer ser feliz com uma pessoa que é trevas? Porque quem não é luz é treva, ou não é? Ou é sim ou é não. Então você casa com uma pessoa que, no fundo, você sabe que ela não é de Deus. Foi assim comigo. Então, eu fiquei desconfiado. Eu fiquei muito desconfiado, quer dizer, muito duvidoso com respeito à pessoa que eu ia me casar, embora ela fosse uma menina até de Deus, ela era até batizada com o Espírito Santo, mas não conciliava, ela era muito independente, e eu não queria eu não queria casar para ter duas cabeças, eu queria um corpo. Eu queria um corpo para pousar a minha cabeça e a gente poder conviver numa vida a dois. Então eu falei, não, ela não vai dar certo, ela não é de Deus, ela não é a pessoa certa, ela não combina comigo. Ela era das trevas? Não, ela não era das trevas, mas ela não combinava comigo. E aí o que aconteceu? Eu tive que desfazer porque não havia fé em mim para seguir adiante. E eu busquei em Deus, meu Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe das minhas intenções. O Senhor sabe quais são os meus pensamentos, as profundezas da minha alma. O Senhor sabe o que eu quero fazer da minha vida. Qual é os planos, ou quais são os planos meus para com o Senhor. Porque os meus planos é fazer a tua vontade. Como é que eu posso fazer a tua vontade casando com uma pessoa que não dá a mínima para o Senhor? Aí não. Aí eu
Eu não aceitei ficar com aquela dúvida aí. Nós desfizemos o noivado às vésperas do casamento e Deus então mostrou a Esther. Então nós vamos, os dois encaixamos como uma luva. Nós vamos fazer 50 anos de casado. Isso, para mim, é uma alegria, é um gozo, porque não só no quesito de que me dá prazer de estar com ela por toda a minha vida, e eu não quero outra. E eu peço a Deus que dê longa vida para ela, para que ela esteja ao meu lado, me auxiliando, me ajudando. Eu não quero que ela parta antes de mim, não, eu prefiro partir antes dela, porque sem ela eu fico sem chão. Mas o fato é que não combinava, nós não combinávamos o primeiro noivado. E então nós pedimos a Deus a direção e Ele nos deu e nós acabamos. Ainda que ficássemos com vergonha das pessoas, dos parentes, só imagina você, pode imaginar, eu já tinha comprado móveis, etc. Sabe aquelas coisas de garoto, né? De infanto juvenil. Aí, depois fica com tudo por aí, eu prefiro fazer a vontade do meu Pai. Isso é obediência à palavra de Deus. Não é obediência ao coração. É obediência à palavra de Deus. Então, eu olhei do ponto de vista espiritual, porque quem vive na fé sobrenatural, na obediência à palavra de Deus, essa pessoa anda de acordo com a palavra de Deus, ela obedece às palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que quem me ama ouve as minhas palavras e me segue. Não é legal? Quem ouve a minha palavra e me segue, esse é o que me ama, que crê em mim. Então, você que escolhe. Bispo, mas eu acho isso. Eu não quero saber da sua opinião. O que você acha ou deixa de achar, não me interessa. A vida é sua, você vai fazer a sua vida, você vai envolver-se com uma pessoa que não é de Deus, então você não pode querer esperar uma vida longa, feliz. Você vê, por exemplo, o caso desse menininho que foi morto pelo padrasto, que já tinha tido outros casos, e ela, descasada, coitada, ela casou com ele, envolveu-se com ele, juntou-se com ele, sei lá. Mas o caso é que a vida, o inferno que eles estão vivendo. E quantos casais, provavelmente você que está me ouvindo agora, deve estar vivendo um pedacinho do inferno, porque você se juntou com uma pessoa que não era de Deus. Como é que vai dar certo a luz com as trevas? Aí você pergunta assim, bispo, mas agora que eu me casei, o que eu faço? O que você faz? Você não faz, você obedece a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Não vou dizer para você divorciar, nem vou dizer para você continuar casado. Isso é problema seu. Você arranjou o pepino, coma você o pepino, tá bom? Não coloque esse pepino na minha mão, porque eu não vou digeri-lo. Cada um anda na sua própria fé. Eu não vou dizer para você, eu não vou ditar normas. Mas a palavra de Deus está lá escrito. Jesus falou. Jesus disse que aquele que se une com uma mulher que foi divorciada, por exemplo, um homem divorciado, já está cometendo adultério. Aí você diz, poxa, bicho, mas sendo assim, como é que a gente vai poder viver? Jesus falou isso para os seus discípulos. Os incrédulos não sabiam disso, como os incrédulos de hoje não sabem disso. Mas quando eles depois se convertem, então eles começam a obedecer a palavra de Deus. Você casou mal? Como é que você vai resolver esse problema? Coloca a cara no chão, coloca a sua vida no altar, e agora você tem que gemer 2 vezes. Você tem que lutar por si próprio para manter a sua salvação e também salvar o seu marido para que vocês dois sejam a luz.
e haja luz na sua casa, no seu casamento. Então você vê que a fé sobrenatural, ela envolve toda a vida da gente, não é questão de religião. A fé não tem nada a ver com religião, a verdadeira fé, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural não tem nada a ver com a religião, mas a fé natural, essa sim, essa faz a pessoa sentir um estado de prazer, de paz, quando ela vai numa religião, numa igreja e tal. Ela cumpre os seus votos. Mas a fé sobrenatural, minha amiga e meu amigo, se vive na prática diariamente. Em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você estiver, você tem que viver a fé sobrenatural para que você possa ser feliz. Fica com inveja de mim, não. Obedeça a palavra de Deus e você vai colher também os mesmos frutos. Quando eu penso no casamento, eu vejo a coisa mais importante na vida de uma pessoa depois que ela tem o seu encontro com Deus. Depois que ela recebe o Espírito Santo, que ela vive na fé, ela está na fé. Depois que ela realmente se converte, se arrepende dos seus pecados e anda com Deus, a coisa mais importante na vida dela não é a sua profissão, não é o seu futuro, nada disso. A coisa mais importante é o seu casamento. Porque se a pessoa vai mal no casamento, ela vai mal em todas as demais áreas da sua vida. Todas. Essa é a realidade. Ela pode ter sucesso econômico, ela pode ter mundos e fundos, mas você vê o Bill Gates aí agora, depois de 20 e tantos anos de casado, ela divorcia. Por quê? Porque não fundamentou a vida na palavra de Deus. E assim funciona a vida. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Aí a pessoa diz assim, mas bispo, poxa, mas como é difícil, né? É muito difícil entrar na vida eterna, na eternidade com Deus. Você vê, por exemplo, que muitos crentes dizem assim, Jesus já morreu por mim, já deu o sangue dele por mim. Amém, graças a Deus, é isso mesmo. Ele deu o sangue por mim. Mas se eu não obedecer a sua palavra, o sangue dele não serve, não dá, não traz a solução que eu quero, não me limpa, não me lava dos meus pecados. Por exemplo, a pessoa, ela crê que Jesus morreu por ela. Ela tem fé, a fé sobrenatural, que Jesus morreu por ela. Mas ela não obedece às suas palavras. O que adianta Jesus ter morrido por ela? Nada. Na vida dela, não vai acontecer nada. Porque se ela não obedece. Então a fé segue a um preceito. A fé sobrenatural segue uma regra, uma lei. Deus fez a parte dele. Agora você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, que é o casamento. Aí nós voltamos ao casamento. Deus fez o dever de casa dele por nós. Agora nós temos que fazer o nosso dever de casa por ele. É um casamento. Isso aí é um casamento. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você está sabendo? Agora você está vendo por que você está sofrendo. Porque querer juntar, querer ligar, unir alhos com bugalhos não vai dar certo. Fé natural com fé sobrenatural não dá certo. Não dá. Você não dá. Casar um com o outro não dá. Você tem que primeiro priorizar o seu relacionamento com Deus, para que então você possa construir a sua vida aqui na Terra. Essa é a regra, é a lei, é a palavra de Deus. É o mandamento do Senhor. Por isso que você vê aí tantos crentes caídos, prostrados, desanimados, etc., vivendo uma vida mesquinha, miserável. Porque
eles acreditam na palavra de Deus, mas não obedecem. Carregam mágoas no coração e eles sabem que não pode fazer isso. A gente tem que perdoar para que a gente possa ser perdoado. Odeia. Quando uma pessoa odeia a outra, biblicamente está matando a outra pessoa. Então a gente tem que estar permanentemente vigiando a nossa própria vida para ver se nós estamos enquadrados na palavra de Deus, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, se nós estamos seguindo de acordo com a vontade de Deus. Isso se chama fé sobrenatural, que o mundo despreza, que o mundo não dá a mínima para isso. Mas os que creem seguem nessa fé e conquistam a vida que Deus tem prometido. Você vê que Deus fala que bem-aventurado é o homem, quer dizer, o ser humano, que teme ao Senhor, quer dizer, que vive na fé sobrenatural, que obedece a sua palavra, não umas doutrinas inventadas, criadas pelos homens, que obedece a sua palavra. Quando a pessoa teme a Deus, ela obedece a palavra dele e, obviamente, está manifestando a fé sobrenatural. Então, o Salmo diz, bem-aventurado, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, relacionamento com Deus, e anda, obedece às suas leis, no seu caminho, segue nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. Promessa de Deus para os que têm juízo. Quem não tem, vai fazer o quê? Deus abençoe a todos. Amanhã voltaremos aqui com vocês. Até lá.